Olá, tudo bem com vocês? Aqui, professor Marcos Melo. Não sei se você me conhece, eu faço um trabalho relacionando história e música, né, MPB principalmente. E isso foi fruto de vários anos dando aula, né, usando esse recurso para tentar trazer os alunos, né, para a aula. Afinal de contas, música é uma coisa que todo mundo gosta. Uns gostarem mais de rock, outros de samba e assim por diante, mas música faz parte, né, da nossa vida. Então, nasceu, como estava dizendo, né, essas aulas que você está vendo agora aqui, online, dessas experiências. Então, eu dei aula há muito tempo em cursinhos, né, e até fazia palestras com esse tema, comecei a fazer em colégios, em faculdades, fiz também em sindicato dos professores, mais recentemente, e aí veio a pandemia, a gente começou a fazer mais aqui, né, online. Então, essa experiência de fazer assim em vídeo até relativamente recente, que é basicamente, né, da pandemia para cá. E eu estou te convidando, então, para fazer esse passeio, que com certeza é muito prazeroso, né, principalmente aí, porque nós vamos passar por muitas pérolas da nossa música e também por todos os ritmos. Então, você, né, se tem alguma preferência, pode escolher, senão eu sugerindo você veja tudo, porque realmente, às vezes, a gente desconhece, né, um lado, e às vezes, até pelo desconhecimento, acaba não gostando tanto, mas quando passa a conhecer, também se apaixona, porque realmente nós temos uma produção aí fantástica. Então, olha, hoje nós vamos falar do Renato Russo. Eu trouxe até aqui, eles começaram a surgir ali, né, na viradinha da década de 70 para 80, então, o Legião Urbana, inclusive, né, te aproveitando a oportunidade, os vinis realmente eram fantásticos, né, porque eles traziam toda ali uma ficha técnica dos instrumentistas, não é, então, todo isso era muito rico, não é? E, inclusive, alguns detalhes, olha, não dá para ver aqui pela câmera, mas olha, aqui tem um símbolo, né, de Brasília, do prédio lá, dos Três Poderes, e inclusive ele é alto relevo. Eu passo o dedinho aqui, você consegue, né? Não sei se está, não vai dar, porque é branco, né? Com branco. Então, nós vamos falar, né, dessa banda, né? No caso aí, você acaba dando um destaque, né, para o Renato Russo, já que ele foi o líder da banda. Eu tenho alguns aqui, e a música de hoje é Que País é Esse? Então, qual que é a ideia? Quando nós pegamos uma letra, tentar decifrar, né, o que o artista quis dizer com aquilo, às vezes é mais implícito, às vezes, né, é mais explícito, e a nossa tarefa é essa, tentar fazer essa relação e aprender história de uma forma bastante prazerosa, entendendo melhor as letras, falando, né, aproveitamos para falar um pouquinho dentro das nossas limitações. Inclusive, eu fiz um vídeo, né, com esse título e com essa música, só que era curtinho, era 5 minutos, e a gente, né, tocava música, um pedacinho e tal, mas 5 minutos realmente não dava para nada, né? Realmente era um aperitivo, como eu costumo falar, e eu resolvi, então, até porque também esse vídeo muitas pessoas comentavam, inclusive estou sugerindo que você também faça seus comentários aí, né? Sempre é enriquecedor. Muitas vezes os fãs trazem informações que estão mais nas entrelinhas, não é? E aí enriquece bastante a gente. Então, coloca aí se você tiver alguma dúvida, sugestão também, né, de artistas. E a ideia é fazer a partir dos anos 30, porque foi quando as gravações, né, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, na época do Noel Rosa, as gravações ficaram mais eficientes, com a mudança, né, da mecânica para elétrica, os discos, né, ficaram comercialmente mais viáveis, então por isso que eu faço esse corte de 30 para frente, tá? Nós temos alguns vídeos mais curtinhos, né? Não sei se você conhece o canal, de 5, 10 minutos, e alguns mais longos, onde a gente tenta esgotar, explorar um pouco mais aquilo que não dá para se falar em 5 minutos. E como eu estava dizendo, esse vídeo, né, que tinha 5 minutos apenas, muita coisa ficou de fora. E as pessoas começavam a comentar, né, bastante aí. Falei, eu vou fazer um pouco mais longo para ver se a gente consegue dar mais informações, né, sobre esse período. Então, como eu disse, a canção, quando eu fiz o vídeo, eu fiz mais enfocando o ano da gravação, né, mas a música
ela foi feita antes. Então, só para a gente dar uma relembradinha, na viradinha ali, né, de 78 para 79. E, como eu disse, a nossa ideia aqui é fazer essa referência com história. Então, o que estava acontecendo na virada, né, de 78 para 79? Então, o Renato Russo, só uma breve aqui biografia dele, né, para a gente se situar. O Renato Russo, ele tinha uma influência muito forte, né, do punk, e era você deve conhecer, né, um ritmo bem mais acelerado, não importa tanto a melodia, né, mas a mensagem, enfim, então até o punk até se usa, né, com expressão de alguma coisa assim muito contundente, muito forte, e aquilo lá foi punk, não é? Assim, teve um impacto grande. Então, e o Renato Russo vivia em Brasília, quer dizer, o centro do poder, então tudo acho que acabava, né, ganhando, né, no caso para ele, uma dimensão bem maior, e muito jovem, né? A música, a gente foi composta, ele tinha 18 anos. Inclusive, diga-se de passagem, a gente tem mais ou menos uma idade em comum, né? Então, infelizmente, né, nos deixou precocemente, com 36 anos apenas. Os fãs até talvez falem, poxa, mas então se o Renato Russo estivesse vivo, ia estar velho igual a você, né? Então, provavelmente sim, mas com certeza com muita genialidade, né? Porque ele era fantástico. E como eu estava dizendo, então, ele começava, né, que eles tocavam em alguns barzinhos e tal, e essa música, então, foi composta nessa época, tá? E só depois, né, como eu já disse, foi gravada. Então, nesse vídeo, então, estou, inclusive, recuperando um pouco dessa origem, né, da música, que foi até, como eu disse, antes da década de 80. Mas então, o que estava acontecendo? Né? Primeiro exemplo aqui, nas favelas, no Senado, sujeira por todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Então, o que né, estava estimulando, no caso, que é a nossa pretensão aqui, o Renato Russo colocar isso numa letra de canção. Quem estava desrespeitando a Constituição, né, em outras palavras. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos avançar aqui, porque aí se acompanha melhor. Então, olha, antes da gente avançar um pouquinho, né, eu queria comentar que, nesse momento, ele podia até fazer alguma crítica, mas nem sempre foi assim. Então, essa música aqui, só para exemplificar, né, existem dezenas delas, é uma música do Gilberto Gil com Chico Buarque, chama Cálice, e você está vendo aí, porque eu tento, o pessoal aqui, sempre mostrar para vocês provas, não é? O historiador, ele, como qualquer outra ciência, ele também precisa provar o que ele está dizendo. É como se fosse uma investigação de um crime, né? Você não pode chegar e acusar uma pessoa simplesmente e ele ser condenado, né? Então, quando uma pessoa é acusada, passa por um processo de julgamento, não é isso? Então, tem o advogado de defesa, de acusação e assim por diante. Aí, então, história é a mesma coisa, né? Então, o que vocês vão ver aqui na aula inteira, eu vou trazer documentos, capa de jornal, ou seja, eu brinco com meus alunos, eu falo, não confie em mim, né? Tenha um olhar crítico, veja as evidências e as provas, aí você vai tirando suas conclusões. No caso, né, o censor, ele percebeu que havia um duplo sentido. Então, quando o Gil e o Chico falavam, afasta de mim esse cálice de vinho, não era literalmente um cálice, né, aquela tacinha, mas sim o cálice, ele anota aí, né, a caneta, cálice do verbo calar, e a música foi censurada. Isso foi em 73. Quando o Renato Russo fez a música lá em 78, a ditadura já estava mais branda. Por isso, inclusive, né, foi possível ele colocar uma música mais crítica. A música, como disse, foi composta em 78, não é? E quem estava no poder era o Geisel, era o quarto presidente, né, militar. Primeiro foi o Castelo Branco, depois veio o Costa e Silva, o Médici, o Geisel, e depois virá o João Batista Figueiredo. Quando ele assumiu, ele dizia que haveria uma abertura lenta, gradual e restrita, ou seja, uma abertura política, que seria, como diz o próprio termo, lenta e gradual, ou seja, aos pouquinhos nós vamos restabelecer a democracia. Então, como eu disse, né, a música foi composta em 78, mas em 77, precisamos voltar um ano atrás para ver porque a indignação, né, do Renato Russo
O governo tinha baixado um pacote, né, por isso, pacote de abril, ou seja, uma série de medidas, por isso, pacote. E o que eles estabeleceram? O grande receio naquele momento é que haveria a sucessão, né, do Geisel. E eles queriam que fosse outro militar, já que é gradual e lenta, não seria concluída pelo Geisel, mas pelo presidente seguinte. E eles tomaram uma série de medidas para ganhar as eleições. Então, quais foram essas medidas? A primeira foi a seguinte: eles criaram a desproporcionalidade do voto. Então, só para um efeito didático, eu vou reduzir os números, tá? E os estados, né, para a gente pegar aí melhor. Pensa, São Paulo é o estado mais populoso, tá? Vamos pegar o Acre, por exemplo, que tem uma população pequena. Vamos supor que São Paulo tivesse direito a 10 deputados federais. Não são números, gente, tá? Só fictício aqui para a gente, né, pensar a ideia, tá? Então, veja, São Paulo tinha 10 e vamos supor que o Acre tivesse direito, então, em função da sua população, um representante, né, deputado federal. Eles criaram essa desproporcionalidade, eles criaram o mínimo e o máximo. Eles perceberam que o seguinte, eles ganhavam, né, o partido da época, que era a Arena, que era o partido do governo, ganhava nos estados norte e nordeste. E o MDB, que era o partido de oposição, só existiam os dois partidos, né? A Arena, que defendia a ditadura, e o MDB, que era oposição. Eles ganhavam nos estados do sul, de Minas, né, para baixo ali, sudeste e sul. E são os maiores colégios eleitorais, né? São Paulo, Rio, Minas, tiraram deputados dessa região, né, sul-sudeste, e aumentaram no norte e nordeste. Então, como eu estava dizendo, voltando ao exemplo, São Paulo, então, teria no máximo 5, tá? E aquele estado que tinha um só? Olha, no mínimo 3. Tá? Chutando números, tá, gente? Só como eu já disse, para a gente pegar a ideia mais fácil. Então, quer dizer, resumindo, eles aumentaram, como eu disse, né, no norte e nordeste, e diminuíram no sul-sudeste, e nessa matemática eles fariam, então, a maioria. Bom, para garantir que eles iriam ter a maioria, você sabe, como é até hoje, que para aprovar uma medida precisa de 2/3, né, dos deputados. Também para facilitar, imagina que fossem 100 deputados, você precisa de 66 aí, uns quebradinhos, né? 66 para a gente pegar a ideia. Então, de 100, você precisa de 66. Eles mudaram a regra de 2/3 para maioria simples. Então, se tivesse 51, já era aprovado. Então, 51 é a favor, né? Por exemplo, uma medida, 49 é contra, mas 51 é a maioria e é aprovada. Então, é uma matemática que eles vão garantir que eles vão indicar o próximo presidente. Outra coisa, o Senado, né, tinha eleição para senadores e haveria eleição para 2 senadores. Eles pensaram, se a população votar no candidato de oposição, o que nós vamos fazer? E aí eles criaram o que na época se chamou senador biônico, ou seja, era baseado até numa série de TV, né, que aparecia um homem que era metade humano, metade máquina, e aí surge essa expressão, né, o senador biônico, ou seja, era indicado pelos militares. Então, repetindo, se você, né, o povo votasse no MDB, eles indicariam um senador da Arena, neutralizaria. E no cômputo geral, fariam a maioria também do Senado. Então, assim, eles garantiriam, né, a maioria, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado. E, como eles tinham garantia que iam indicar, né, o próximo presidente, eles aumentaram para 6 anos o mandato. Então, o João Batista Figueiredo, que foi o último presidente, teve 6 anos de mandato. Então, que país é esse, né? A pergunta ali do Renato, alguns falam que não é uma pergunta, é um detalhe que muita gente não sabe. Sabe quando surge uma expressão, por exemplo, sei lá, cancelou, lacrou, né? Que pega, assim, quando uma personalidade fala alguma coisa e aquilo vira uma mote, né? Quase que uma gíria, sei lá. Então, um deputado foi uma vez indagado por um jornalista, quais são as reais pretensões, né, do Geisel de promover a redemocratização do Brasil? E ele, né, respondeu assim, que país é esse, né? Quer dizer, ele usou esse termo. Então,
não a população em geral, mas as pessoas mais intelectualizadas, né, mais interessadas na política, que era o caso do Renato Russo, né, ele com certeza chegou aos ouvidos dele essa frase, porque, como eu disse, né, a questão até de idade, assim, a gente tem mais ou menos a mesma idade, então, se eu também era interessado, né, desde jovem já, muito cedo, comecei a me interessar pelas questões, assim, de política e tal, história, né, não é à toa que eu, né, fui fazer o curso de Ciências Sociais, de História, então, tinha, né, esse caráter aí, era uma frase que estava meio já no ar. Né? Então, também não implica em nada, né? Se é uma afirmação, se é uma interrogação, se é esse, se é este. Como eu disse, o universo que inspirou, isso que importa para a gente aqui, nesse momento. Outra questão, né, pessoal, que às vezes, quando a gente faz esse tipo de comentário, muita gente, às vezes mais conservadoras, diz o seguinte, mas não, isso é uma visão, né, da esquerda e tudo mais. Mas olha, teve um candidato, o MDB no caso, mesmo por via indireta, eles indicaram um general, né, era o Euler Bentes Monteiro. Então, era militar também, né? Quer dizer, era uma ala dos militares que não estavam concordando com aquela continuação, né, daquele processo ditatorial e queriam, né, acelerar essa devolução do poder para os civis, a redemocratização do país. Então, só para quem eventualmente não saiba, e quando os militares tomaram o poder, né, em 64, muitos imaginavam que logo seria restabelecida eleições diretas, não foi assim que aconteceu. Então, por exemplo, durante todo esse intervalo, não houve eleições para presidente. Então, como é que funcionava? O presidente que estava lá no poder no momento indicava o nome, né, pelo menos os três primeiros, né, não tiveram nenhum problema, não tinha candidatos de oposição. Eles indicavam, e aí a Câmara, como vocês viram, né, por todas essas estratégias, caçavam deputados que eventualmente, né, não concordassem, perdiam o mandato. Então, eles sempre tiveram a maioria, né, dos deputados. E disfarçavam a ditadura, né, porque tinha eleições para o legislativo, deputados, senadores, deputado estadual, vereadores. Não tinha para presidente, não tinha para governador e não tinha para prefeito das capitais e de algumas cidades que eles consideravam estratégicas, Santos, por exemplo, né, que era cidade litorânea, um porto importante. Então, eles acabavam, como eu disse, né, dando um disfarce nessa ditadura, o nome era indicado, e a Câmara, sempre, eles tinham maioria, aprovavam aquele nome. Então, nessa eleição, ele vai ter um concorrente. Né? A probabilidade, como vocês viram, por todas essas estratégias, era nula, mas a oposição, né, quis lançar como uma forma, né, de até crítica a isso, e lançou o Euler Bentes Monteiro, e o Geisel tinha indicado o João Batista Figueiredo, né, a cúpula militar, e é óbvio que deu o João Batista Figueiredo. Então, voltando, né, à canção do Renato Russo, essa indignação, vamos voltar um pouquinho lá, a ideia que eu estava dizendo para vocês, dentro das minhas limitações aqui, né, onde eu posso provar, eu tenho a mídia, né, da época, e algum outro documento, né, que a gente vai vasculhando aí, acha nos livros, nos arquivos e assim por diante. Então, veja essa capa da Folha, né, MDB tem mais votos e perde para a Arena, em função justamente dessas estratégias. Então, como eu disse, o Renato está, né, em Brasília, vivendo todo esse clima aí. Havia sempre uma forte repressão a qualquer manifestação nesse momento. E outra coisa também que aqui eu gostaria de estar ilustrando, pessoal, é que a sociedade estava se mobilizando. O governo estava iniciando esse processo de abertura política, anunciando que iniciaria, né, os presos políticos, os que estavam fora poder voltar, abrandar a censura, diminuir a repressão. Isso era sentido nas próprias letras, né, que estavam sendo liberadas. A própria música que eu dei como exemplo, Alice, foi liberada, né, em 79 e foi gravada pelo Chico Buarque. Então, veja, aí, mas temos que lembrar que a sociedade estava se mobilizando e reivindicando isso, não é que os donos do poder ali resolveram
agora começar a aliviar. Não, uma organização, muita gente, inclusive, correu riscos, né? Então, aqui uma foto da anistia, aqui o movimento da carestia, e aí, né, começou a haver um processo inflacionário, aí crescendo, né, galopante. Vocês podem, qualquer site de busca, você pesquisa lá, inflação, né, e coloca o ano que você desejar, 78, 79, 80, e até 85, né, que foi o último governo militar, você vai ver que havia uma crescente, né, da inflação, foram necessários, eu até comento naquele videozinho mais curto, foram vários, né, planos econômicos para debelar essa inflação que começou aí, né, como uma bola de neve. E aí, houve depois, né, já no governo civil, o plano cruzado, o plano Collor, o plano real, que aí finalmente, né, conseguiu debelar esse processo inflacionário. Aqui, só um índice aqui de inflação, e aí você vai ver que já estava na viradinha ali, né, que nós estamos falando aqui, a composição da canção, 78 para 79, já tinha virado, né, crescendo sempre, né, 40, 70, ó, se você der uma lidinha aí, 100, 90, 239 e por aí afora, tá? Ainda tem mais 2 anos aí, mas, como eu disse, era só para ilustrar e eu parei por aqui, tá? E aí, voltando à canção, ele diz, né, no Amazonas, no Araguaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste, tudo em paz. Na morte eu descanso, mas o sangue anda solto, manchando os papéis, documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Volta ao refrão. Aqui, pessoal, nós podemos pensar em vários aspectos. Teve uma guerrilha no Araguaia, mas eu acho que é forçar um pouco aí, né? Não há ali muitas referências para a gente entrar nesse mérito. Aqui, eu queria pensar nessa questão, né? O sangue anda solto, manchando os papéis. Ou seja, ele está fazendo uma crítica justamente à ideia, né, dos documentos sendo manchados, né? Ou seja, a ideia da corrupção e dessa falta de limites, somente burlar medidas de proteção, por exemplo, ao meio ambiente, grilagem de terra e coisas do tipo. Então, ele faz essa crítica. Aí vem um questionamento que a gente pode levantar. Trouxe aqui também uma prova, não é? Do que eu estou falando. Alguns viveram, né, o período. Eu mesmo era criança ainda, mas vivi o período. Mas tem muita gente jovem querendo conhecer, muitas vezes confusos, né? Porque, afinal de contas, agora com essa história aí do WhatsApp, todo mundo produz, né, notícia. Então, chega lá um cara sério e, olha, eu sou engenheiro da NASA, eu vou provar que a Terra é plana. Outro, né? Olha, eu sou médico, não sei das quantas, eu tenho uma cura da epidemia, e aí vai, né? Então, cada um, né, vai falar o que bem entende. Então, como eu disse, por isso eu dei o exemplo lá do crime, né? Nós temos que ter provas, e essas provas têm que ser plausíveis, não é? Tem que ter uma lógica. Então, voltando aí, gente. Então, o Estado, né, aqui vocês estão vendo, ficavam os censores dentro das redações. Tá? Então, antes do jornal sair, ele lia a notícia e falava, olha, essa pode, essa não pode. Então, aqui do lado esquerdo nosso, estava a notícia original, né? Ou seja, o membro lá do governo tinha divergido e renunciou. Aí o censor lá falou, não, imagina, divergência no governo, não, tira. Aí eles colocaram, agora é samba. Então... E aí a questão é, não havia corrupção ou não era possível ser divulgada? Às vezes a gente tinha que colocar coisas assim, meio superficiais, né? Porque o jornal não pode esperar, né? O jornal tem que ser rápido. Hoje muito mais rápido, inclusive, né? Por causa da internet, mas na época era a comunicação que nós tínhamos. Então, tinha que sair, o jornal era rodado de madrugada para de manhã estar já nas bancas. Então, por exemplo, ficou muito famoso o Estadão, que colocava poemas do Camões, né? Então, primeiro, era uma necessidade né, do jornal sair, então tinha que ser imediato. E a segunda era meio que assim, uma forma meio implícita de dar a dica para o leitor. Poxa, por que isso aqui está na primeira página, um poema? E perceber que alguma coisa estava errada. Voltando aqui para a música, que é esse bate-bola que a gente pretende fazer. Olha, terceiro mundo, se for, piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão.
quando vendemos todas as almas dos nossos índios no leilão. Aqui a gente pode fazer uma análise, né, veja, o Brasil vai ficar rico. Tem muita essa história, né? O Brasil vai ficar rico, mas espera aí, quem dentro do Brasil, né? Vai ser distribuída essa renda, né, que está sendo gerada, essa riqueza. Teve um ministro, o Delfim Neto, né, famoso pela frase que ele disse, né, vamos esperar o bolo crescer. O bolo crescer para a fatia, teoricamente, ficar maior, né? Só que aí, primeiro, né, ninguém garante que o bolo cresceu, vão te dar uma fatia maior. Depois você pode dar uma paradinha aqui, observar com mais calma, onde mostra que houve uma concentração da renda. E segundo, que esse bolo murchou, né? Porque quando ele falou isso foi na época do milagre, né? A economia estava indo bem. Depois houve uma recessão. Todos os números, gente, é só, como disse, não confia em mim, não. Vai lá, pesquisa, qualquer site de busca você encontra. Veja índices econômicos do último governo militar. Porque, às vezes, os saudosistas pensam, né, o intervalo foi de 20 anos, eles pensam só na época do milagre, só nos anos 70, 71, onde realmente houve um crescimento econômico. Agora, não avaliam o final, não avaliam o último governo, inclusive, não é? E a referência aí muito forte e muito atual, né, na questão dos índios. Olha, nós vamos faturar 1 milhão quando vendemos todas as almas dos nossos índios no leilão. Então, pessoal, infelizmente, é aquela coisa, né? Quer dizer, as músicas feitas há muitos anos atrás têm uma atualidade porque o problema não é resolvido. Então, enquanto ele não for resolvido, ele volta à tona e ganha uma atualidade, né? Infelizmente. A gente queria que as músicas mais representativas fossem outras, né? Inclusive, o Renato Russo tem belíssimas canções que não são de crítica, por exemplo, tem Eduardo e Mônica, que até virou um filme agora, tem Monte Castelo, e essas músicas serão lembradas também, né, pela sua genialidade, só para aqui mais trazer as canções que mais estão vinculadas ao contexto histórico. Então, a gente lamenta, né, porque essa discussão continua, né? Ela ainda tem uma atualidade muito grande. Falamos um pouquinho mais do que aqueles 5 minutos lá do vídeo anterior, mas fica sempre, né, coisas para a gente discutir. Aqui nós teríamos, por exemplo, a questão do próprio Figueiredo, né, porque ele só assumiu em 79, então, como eu disse, a música foi composta aí nessa virada aí, então o Figueiredo fez afirmações, por isso que eu falo, não sou eu que estou dizendo, foi ele que falou, né? Está na capa aí da Folha. Não dá para vocês lerem, né? Está muito pequenininho, mas ele fala mais ou menos isso, que a eleição tem que ser indireta, porque o brasileiro não está preparado como os americanos, como os franceses para votar, quer dizer, aquelas na tolice, né? Estou querendo fazer cabeça de ninguém, né? Todo mundo é adulto. Eu trabalho nas aulas presenciais, eu trabalho com o pessoal lá do 3º ano do ensino médio, o pessoal já está ali chegando nos 17, 18 anos, no cursinho ainda já todo mundo adulto. Então, não é querer fazer cabeça, né? É mostrar o contexto, e você vai avaliando, né? Não adianta chegar aqui e falar assim, olha, o Brasil está muito mal. Você sai de carro, você anda por aí e vê, não, o Brasil está bem, né? Eu, ao contrário, falar, olha, gente, o Brasil está muito bem. Aí você sai na rua e vê as mazelas. Aí, não, olha, acho que aquele cara lá está errado. Todo mundo aqui né, é adulto aí para fazer essa reflexão. O que eu falo sempre é isso. A gente tenta mostrar em função de dados, de informações, do próprio governo, às vezes. É muito famosa também uma frase do Médici, né, que fizeram um questionamento com ele falou, olha, o Brasil vai bem, mas o povo vai mal. Assim, eles mesmos também, né, em muitas situações, se colocaram. Eu gosto muito de usar o próprio discurso, né, dos próprios autores ali que estavam, os agentes, né, daquele momento histórico, porque aí você percebe, né, se ele está entrando em contradição ou não. Por isso, aí é uma analogia, né, com os crimes, quer dizer, porque, na verdade, é assim, né? No dia a dia, a gente percebe quando uma pessoa está tentando te enganar, não é? Quando está querendo te enrolar. E na política não é diferente, né? Você tem que perceber, opa, peraí,
e está querendo, me contando essa história, né, para ganhar voto, para ganhar credibilidade, ou realmente ele tem razão, né? E você ter, como disse, um instrumento para a gente se formando, né, para ter esse espírito crítico de análise, que não, né, não precisar ninguém te falar, não é verdade? Então, essa é a minha intenção aqui também. Eu estou diariamente nas mídias, às vezes com alguns vídeos mais focados no vestibular, e esses que têm essa relação aí com a MPB, mas que também os alunos gostam muito, porque aprendem história, que a origem de tudo foi isso, né? Era a música para entender história. Então, os alunos também curtem bastante, se inscreve no canal, aciona o sininho, mas como eu disse, gente, faça seus comentários, deixa aí suas sugestões, Gonzaga, Bossa Nova, Tropicalismo, e Racionais MCs, tem Emicida, tem muita coisa aí que alguns já prontos, outros não, e diariamente, então, a gente vai soltando. Legal? Então é isso, forte abraço, até a próxima.